não dar confusão. Tem minha caneta. Pronto. Bom, eu vou... Então eu vou fazer como eu combinei. Eu vou só esperar entrar um pouquinho o pessoal, mas não tem problema que depois daqui vai ficar gravado, tá? Vou falar um assunto sério, porque agora é necessário gravar esse vídeo. Porque, como eu estava comentando com os colegas, com meus amigos, com minhas amigas, amigos que entram aqui, então eu quero gravar um vídeo. Então eu estou começando a falar devagar, porque esse vídeo, como eu estava dizendo, ele vai ficar gravado. Então, até quem está entrando aqui agora, eu estou cortando o chat, tá? O meu chat eu estou cortando. Eu não... Então vamos lá. Por que eu cortei o chat? Para que eu consiga falar e aqueles que forem entrando vão poder ouvir ele integral, tá? E o assunto, então, embora eu tô gravando, eu vou começar quando der assim à noite, principalmente, que eu tiver mais livre, eu vou gravar ao vivo. Porque vocês vê o vídeo já gravado, né? Por que eu faço o vídeo já gravado? Eu faço o vídeo já gravado para mim me concentrar. Então, você que está vendo o vídeo depois, hoje é sábado, né? Eu acho que hoje é dia 17 de fevereiro. Sábado à noite. E muitos vão ver esse vídeo outros dias. Só que assim, esses vídeos, então, como eu falei, eu vou gravar ao vivo, para que algumas pessoas que estejam ao vivo, estejam online, tenham o prazer de estar junto, né, online comigo na hora de gravar. Então é o seguinte, como eu estava falando, um grande problema que nós temos no caso, né, a congregação, é o problema o chamado corte de liberdade. O famoso corte de liberdade. Enfim, a igreja foi crescendo. É necessário, evidentemente, ter uma administração, né? Eu concordo, às vezes as pessoas acham que eu gosto de bagunça. Eu não gosto de bagunça. Eu concordo que tem que ter administração, né? Tem que ter ordem. E aí vai se construindo a igreja vai expandindo, e é necessário que é o seguinte, vamos imaginar que a igreja começou com 7 irmãos, o franciscano e mais alguns, né? E o que acontece? Conforme aquilo foi espalhando, é que nem hoje a gente vai montar uma igreja. Aí você pega lá, pega eu, pega mais uns 4, 5, 10, e aí você vai montando aquela igreja e você não vai conseguir levar uma igreja
Por exemplo, só na capital de São Paulo. Você não vai. Ah, vou fazer uma igreja aqui. Bom, pra mim tá bom lá em São Paulo, ótimo. Aí eu monto ali uma igreja. Monto ali uma igreja para 5.000 pessoas. O pessoal vai, lógico, uma vez, duas vezes. Mas o que acontece? Aí vem as pessoas do, de outras localidades, né? Ninguém vai sair todo domingo lá de Minas Gerais para ir em São Paulo. E outros estados mais, Paraná, enfim, do norte, do nordeste, não vai ter condições de pegar pegando avião, ficar 4 dias no para, né? Porque as pessoas têm seus trabalhos. Então o que acontece? Aí você forma uma igreja e aí você tem que começar a abrir então aquelas igrejas nos outros locais. É o que tem muitas igrejas aí fazendo, muitas dissidências estão fazendo. Então, quer dizer, o trabalho ele até começa bem. O problema é que na hora que você começa a crescer, aí você começa a ter que, por mais que, no caso do sistema do Brasil, é um sistema centralizador. Então eles querem ter o controle. Não condeno eles por isso. O problema é que esse controle ele é difícil, porque por mais que quem está no centro, na igreja central, na matriz, ele não vai conseguir controlar todos os atos daqueles que são levantados no ministério em outras cidades e do interior. Então, ah, vai se levantando novos obreiros, né? E conforme vai se levantando novos obreiros, nem sempre os novos obreiros, os novos presbíteros, diáconos, anciãos e tal, eles vão ser iguais na mesma linha que os fundadores. Isso é normal, né? Muito bem. Isso é normal. Isso é normal. O que acontece? Aí vai nascendo a a gente não fala filial, né, porque não é empresa, mas vai nascendo as igrejas locais. E cada igreja vai tendo um povo. E aí tem que ir levantando o ministério. Muito bem. Aí tenta se manter uma unidade. Uma unidade de. Assim, ministerial, né? Bom, aí você tenta, na medida do possível, você tenta levantar no ministério, você tenta levantar eu não sei se está tendo alguma dificuldade para o pessoal entrar acho que não. Acho que muitos não estão conseguindo entrar, né? Tá bom. Aí o que acontece? Eu estou tentando falar devagar para dar oportunidade de todos poder assistir mais pessoas, né? Mas tá bom. Depois o pessoal ouve. Aí você tenta levantar as pessoas que pensam igual a você. A ideia é essa. O Ministério fala que é tudo revelado. Não é tudo revelado. Quem está no começo ali do Ministério, ele tenta trazer para o Ministério as pessoas que pensam igual. E aí, muitos acham que tem que levantar o parente, né? Tem que levantar o parente. Por quê? Porque tem medo de entrar pessoas no Ministério que pensam diferente e vão trazer outras culturas. E aí que começa? Aí você não consegue colocar só parente, aí você começa a colocar amigos. Foi assim que aconteceu na congregação. Irmão Franciscon, ele começou a colocar irmãos, lógico, irmãos, pessoas sérias, tudo, mas na comunidade italiana, entre os seus amigos. Então, o pessoal que vinha da Itália
chegava aqui, os Estados Unidos da Itália e de outros países, mas principalmente os Estados Unidos e Itália, chegavam aqui. E é que imagine nós aqui que estamos aqui no áudio agora, ao vivo, a gente juntar aqui uns irmãos e ir para um país da Europa. Chega lá, é lógico, a gente vai tentar fazer amizade com quem? Vai tentar fazer amizade com os brasileiros. E aí vamos montar uma igreja lá, no outro país. É lógico, quem que a gente vai chamar? Vai chamar os brasileiros. Esse fenômeno aconteceu aqui no Brasil. Os italianos vieram aqui e encontraram os seus irmãos. O irmão estava na luz, o professor estava na luz, ele pegou, foi encontrar com um amigo dele italiano lá na Itália, no Paraná, mas foi direto na casa de um italiano, foi de trem. E aí foi lá no metrô, na estação Luz de trem. Era a estação de trem, né? O trem da luz, né? Então, mais ou menos isso pra você entender. Alguma coisa que eu estou falando, vocês vão entendendo. O que acontece? Então, tenta-se fazer aquele ministério, né? O ministério quando as pessoas pensam igual. Mas agora vocês imaginem uma igreja que começa a crescer exponencialmente. Mas tem que lembrar por que cresceu tão grande. Porque naquela época, por exemplo, quando o Francisco veio para o Brasil, naquela época que estava lá nos Estados Unidos ainda, em Chicago, teve o terremoto de São Francisco, teve uns terremotos devastadores lá. Muita gente naquela época achava que o mundo ia acabar. Achava até porque tinha muito terremoto em vários países, tinha muito terremoto, muita catástrofe, né? Então já fica aquele meio clima virado para 1900 assim, o mundo começando a expandir, assim, começando o jornal. Jornal e rádio eram coisas maravilhosas naquela época. Então tinha aquela sensação que o mundo já estava para acabar. E aí teve aqueles movimentos religiosos de vários países, várias igrejas, toda a maioria nasceu nessa época de 1800 a 1900. As principais igrejas apareceram. Bom, vamos agora então ao tema. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que por mais que se tente controlar a ordenação de novos obreiros, você inevitavelmente você vai acabar levantando no ministério pessoas que aparentemente pensam igual, mas que na prática têm outras condutas. Bom, então aí você tem a organização da igreja. A igreja cresce, o ministério cresce, o povo cresce. E no caso, como está dizendo a conversão, tenta se centralizar então o ministério. Então o que acontece? Então levanta-se anciães e levanta-se cooperador. Em todo lugar tem cooperador. E alguns têm as ações mais próximas. Tem as regionais, e aí vai descentralizando, e vai indo, e vai aumentando. Vocês imaginam quando chega em 10, 15 mil igrejas. Não tem como controlar. E aí começa então a haver uma espécie de doutrina, que é mais ou menos uma doutrina para manter a coisa mais ou menos em ordem. Mais ou menos em ordem. Bom, então faço uma doutrina e diz assim, ó, quem fizer tal prática, vai ser o costume, a gente age assim. Então eles disciplinam as regras de condutas, então eles fazem aquela reunião de assembleia anual. Então todo ano tem aquela reunião. Então nós temos mais de 100 assembleias. E aí tem aqueles... Por mais espiritual que tenta ser a igreja, por mais espiritual que o ministério tenta ser, ainda assim, é, ainda assim, tem a parte material da igreja. Então tem muita coisa que é feita na igreja que as pessoas pensam que tudo é Deus que faz. Pensam que tudo é Deus. Mas não é. É os homens, os líderes, que vão organizando a igreja. Eles vão organizando. Então, como o homem não é onisciente, que nem Deus, o homem não é onisciente.
O homem, ele precisa se comunicar com as outras igrejas. Então ele levanta outros obreiros. Essa é a parte material da igreja, tá? É a parte material da igreja. Isso é normal, isso não estou falando que isso é errado. É normal. Então, assim, se vocês participarem um dia de uma reunião de ações, que vocês ainda vão participar, que ainda vai ser, ainda vai, eu acredito que se o povo amadurecer, vai ser aberto as reuniões. Como o Poder Judiciário hoje, pode ver, antigamente sessões do STJ, do STF, não se podia assistir. A Câmara dos Deputados, o Senado, eram lugares fechados. O mundo cresceu, evoluiu, e hoje a câmera, a televisão, ela filma todos os atos que acontecem nas sessões. É assim que deve ser, o princípio da publicidade que chama. Então, por mais que você tente fazer, imagine o seguinte, vou falar em 10 mil templos no Brasil. Sabe que é mais, né? Não interessa, mas 10 mil templos. Pô, imagine você que está me ouvindo, ou que está me ouvindo não ao vivo, que temos que tomar gravar ao vivo, mas eu estou fazendo um trabalho aqui para o povo, que vai vir em outros horários para vir. Então, é por isso que eu não estou conversando com quem está entrando. Quanto mais a gente ficar em silêncio, é óbvio que vai ser melhor. Amém. Então, veja bem, eu vou continuar aqui minha concentração para não perder o ritmo, tá? Porque o meu objetivo desse vídeo é fazer dele um vídeo, aqueles vídeos que eu faço pré-gravados. Mas eu vou fazer ao vivo para vocês ficarem junto comigo enquanto eu gravo. Então eu não posso me distrair, tá? Porque esse vídeo vai ser ouvido por milhares de pessoas. Então eles não vão entender se eu ficar aqui conversando. Eles querem ouvir o vídeo e não a gente ficar conversando aqui. Eu, no final do vídeo, vou conversar um pouquinho, tá? Eu vou conversar um pouquinho. E aí quem estiver vendo o vídeo depois gravado, ouve só aquilo até o final do vídeo, não precisa ficar ouvindo depois da conversa. Mas pelo menos pega a parte mais importante, tá? Então, existe a obra material, que é a construção, estabelecer ministros. Aí é aquele problema, né? Achar. Tá, eu vou desligar, você tem razão, porque senão eu não vou conseguir. Agradeço a gentileza dessa compreensão. Então vocês certamente estão conversando, mas eu não estou vendo. Aí levanta-se cooperadores para atender, que são os presbíteros. Fala cooperador, mas deveria ser presbítero. Levanta os presbíteros, é uma forma de respeitar mais os irmãos, valorizar mais. Vai levantando, nessas 10 mil igrejas levanta um presbítero. E aqueles que têm um pouquinho mais de sabedoria, mais preparo intelectual, tem mais conhecimento, tem mais maturidade, que tem assim mais condições, mais maturidade principalmente, esses então levanta-se ancião. Se hoje vocês fossem junto comigo a gente fosse montar uma igreja, assim seria uma reunião ministerial. Seria conversado isso. Mas no caso da congregação e até de outras igrejas, aconteceu isso, buscou-se fazer com que esse ministério tivesse como presidente um trabalho assim de presença mais espiritual. Olha, muitas igrejas aí também. A própria Igreja Universal, outras igrejas aí, até eu vi vários depoimentos de pastores mais antigos que falaram que começou-se com um plano, com um objetivo mais espiritual, depois foi, né, foi perdendo ali, enfim. Mas no começo, aqueles que são realmente têm assim, vamos dizer, um chamado, vamos dizer assim. Ele quer que aquela igreja, quem vai fazer uma igreja, porque tem fé mesmo, ele quer que aquela igreja, ela tenha os princípios cristãos. Qual é o sonho de toda igreja? Que o Espírito de Deus, né, que a pessoa está pregando doutrina cristã. Então ele entende que lá na Bíblia está escrito que a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ele
deseja, não é que Jesus Cristo vai ser o cabeça da igreja, mas aquele ministério deseja que o cabeça da igreja seja Deus. Como é que faz então para colocar Deus como cabeça da igreja? Tem que seguir a base, a base, a essência. Tem que ter uma essência. Você que está me ouvindo talvez está achando que eu estou demorando para falar, mas eu não tenho pressa para terminar esse vídeo, tá? Eu quero que quem entrar nesse vídeo entre com tempo para me ouvir, senão ele ouve outra hora. Eu vou, com isso que eu estou explicando, eu vou provar para vocês que estão cortados, sentenciados e jogados fora, que não foi Deus que cortou vocês. Para isso eu preciso fazer uma fundamentação de onde eu vou chegar. Espero que vocês consigam entender isso. Eu vou fundamentar o meu pensamento, que para muitos é errado. Para mim é certo o que eu estou falando. Então a pessoa, poxa, se ele vai fazer uma igreja, é que nem tem determinadas empresas, por exemplo, uma empresa vai montar uma empresa, ele quer os melhores, o Google, por exemplo, ele tem os melhores engenheiros, ele não vai pegar um engenheiro de qualquer faculdade, ele vai pegar das faculdades federais, tem que falar inglês, tem que falar o idioma nativo da empresa, ele vai pegar os melhores, então ele quer que todos os engenheiros da empresa sejam os melhores, para não perder aquela essência de qualidade. Para quem? Para algumas pessoas que vão fundar um ministério, o que também não é errado, não é errado querer fundar um ministério. Ele faz uma igreja e quer que o cabeça da igreja seja Deus. Na congregação, aqueles irmãos fratelos, que são os italianos, são os fratelos, né? Eram irmãos italianos, mas eram irmãos muito assim, muito revestidos, eram irmãos assim, muito consagrados. Pessoas que viviam em plena consagração. Consagração mesmo. Pessoas que dão a sua vida pela igreja. Eles queriam chegar na excelência. Na excelência. Então fizeram um pacto. Fizeram um quadrinho. Vamos fazer um quadrinho? E essa vai ser a constituição da igreja. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. A caridade, o Espírito Santo na igreja é a lei. A caridade é o vínculo, né? Eu não estou falando certinho, também não vou ligar o chat, senão eu perco a consideração. Mas enfim, era a caridade, a lei era o Espírito Santo, o vínculo era a caridade de Deus no coração dos seus membros. Então, tinha que ter membro. Os membros da igreja, que é o povo, tem que ter caridade. Caridade. A lei é o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é a lei? Porque está escrito que a fé nossa é a nossa consciência para com Deus. E quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo, não é o ancião. Então a lei da igreja é o Espírito Santo, ou seja, cada um presta conta dos seus atos para Deus. Por quê? Porque é a salvação individual. Para que um não condene o outro, não suspeite mal, tudo tolere, então a caridade é o vínculo, é o amor de Deus no coração do povo. E Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Aonde esses três não operam, é Satanás em forma de homem, com sabedoria humana, para enganar os fiéis. Com sabedoria humana. Aí vocês vão pensar, tá, e se Jesus Cristo for o cabeça, o Espírito Santo for a lei, e não houver caridade no coração do povo? Não funciona. Não funciona. Jesus Cristo não pode ser cabeça de uma igreja que não tem caridade. Então você tem que saber se quem está na presidência da igreja é Jesus Cristo. Você tem que fazer o quê? Para você saber
se Jesus Cristo é cabeça de uma igreja, tem muitas igrejas aí que tem 30 pessoas, viu? Tem muito ministério aí pequeno. Tem um ministério aí em Maringá que está nascendo, que tem 45 pessoas. Já foram chamados de pecador, já foram perseguidos pelo Ministério do Paraná. Tudo bem, é um grupo de 45, 50. Tem uns 45 irmãos também ali no perto de Curitiba. É um grupo de 40 pessoas. Então, esses grupos que estão nascendo, a gente tem que saber se esse movimento tem Deus. O que a gente faz? A gente faz uma análise. Primeira coisa que a gente analisa é o povo. Analisa o ministério. Não analisa a doutrina. Porque tem povos pequenos, igrejas pequenas, que têm doutrinas que aparentemente são erradas. Tem até uma heresia ali. Mas o povo tem a caridade. Então, a caridade é o vínculo, é o amor de Deus no coração do povo. Então, é possível que uma igreja que tenha várias coisas erradas, que a gente acha errado, né? Porque às vezes para mim é errado, para o outro não é errado. Mas tem várias coisas erradas. Mas é um povo unido. Tem muita igreja aí que comete, no nosso entendimento, né? No nosso entendimento, comete coisas erradas. Mas o povo é unido. O povo tem a caridade no coração. Tem a caridade e comete erros. Não está escrito na nossa convenção que a doutrina perfeita, o entendimento bíblico é o vínculo. O vínculo de Deus no povo é a caridade. Olha, se você vai numa igreja, bom, quero saber se o cabeça é Cristo. Quero saber se o cabeça é Cristo. Você tem que olhar para o povo. Se o povo não tem caridade, Deus não é, Jesus Cristo não é a cabeça da igreja. Ora, aonde tem caridade, está escrito, caridade não suspeita mal. Tudo suporta. Né? Não julga mal. Tudo suporta. Tudo perdoa. Então é o caso da congregação, né? Tudo perdoa, tudo suporta. É uma maravilha. O povo da congregação é uma maravilha. Nossa. Tudo suporta. Suporta os gays, os homossexuais, né? Suporta os que casam e divorciam. E é uma maravilha. Tudo suporta, né? Suporta tudo, não corta a liberdade de ninguém, não pega a Bíblia para jogar o povo para fora. Então, esse é um povo que tem caridade no coração. Parabéns, vocês da congregação. Vocês têm a caridade de Deus no coração. Vocês tudo suportam, né? Vocês tudo suportam. Então, vocês têm a caridade no coração. Então, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Parabéns. A lei é o Espírito Santo. Ora, quem tira a liberdade dentro da congregação? Você tem que analisar. Para você entender o que eu vou falar lá na frente, eu vou falar dois versos bíblicos aqui. Dois versos bíblicos aqui. Lá na frente que está escrito, o pessoal começou a brincar, arrebentar comigo aqui logo no começo do vídeo, no outro vídeo. Para vocês entenderem os dois versos que eu vou falar na frente, vai ter que entender o que eu vou falar agora. Então, como já sabemos que na congregação, né, a caridade é que permeia o coração da Irmandade. A Irmandade não despreza ninguém. Isso é uma maravilha. A Irmandade tudo suporta. Ô irmão, você é gay? Poxa, irmão, olha, a palavra de Deus diz que é pecado. Mas o irmão é nosso irmão em Cristo, o irmão aceitou Jesus. Nós não temos, quem está em Cristo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Mas irmão, mas eu estou em pecado. Irmão, está em pecado, mas todos nós estamos em pecado. Mas assim, irmão, nós tudo perdoamos aqui. Nossa igreja aqui, tudo nós perdoamos. Tudo nós suportamos. Não, mas vai virar bagunça. Não, não vai virar bagunça. Porque onde tem caridade não tem bagunça. Tem tolerância. A gente tolera, irmão. Mas irmão, eu sou pecador. Irmão, é pecador. Irmão, é pecador. E daí? Mas nós também somos pecador. Agora, pecado, irmão, é a gente condenar o irmão. Aí vai cair no pecado. Então, o irmão tá no pecado? Então também, irmão, nós também estamos no pecado. Então, nós tudo suportamos. Por quê? Porque para Jesus Cristo, sua cabeça da igreja, a caridade tem que estar, é o vínculo, o amor de Deus no coração do povo. Então, um povo que tem caridade, Jesus Cristo é a cabeça. Não é só o ministério
que tem que andar na linha. Não adianta o ministério andar na linha se o povo não tem amor no coração. Não adianta nada. Porque tem ancião que prega o perdão. Tem ancião que prega o perdão. Mas o povo não perdoa. Agora, quer dizer, tem uns que perdoam, tem uns que não perdoam. Enfim. Então, quando você chega numa igreja, se você estava na congregação e você foi cortado, e você foi julgado, você foi desprezado, então você tem que me ouvir agora que eu vou falar para você que está me ouvindo, agora ao vivo, e você tem que me ouvir. Depois, por dias e dias e meses vão ficar me ouvindo essa pregação, ela vai ficar ecoando, porque o que é o púlpito de vidro? O púlpito de vidro é assim. Então, você que foi cortado, você tem que prestar atenção no que eu estou te falando hoje. Hoje é o dia que você está me ouvindo, não precisa ser hoje ao vivo. Você tem que entender se aquela irmandade que te desprezou, nessa irmandade inclui o ministério, viu? Que o ministério é a irmandade. A irmandade é o ministério de Deus. E o ministério também deveria ser irmandade. Porque não há hierarquia. Então todos são iguais, todos podem atender culto, todos podem batizar, todos podem tudo, porque a caridade, todos são iguais, não há hierarquia. E lá na Convenção de 36 foi dito, não há hierarquia e governo humano. Então quando você que está aí me ouvindo sentado, cortado a liberdade, sentado no ministério, não tem liberdade, foi julgado, você tem que, primeira coisa que você tem que fazer é analisar. Aquele povo que te desprezou, eles têm a caridade? Como é que se analisa? Primeiro, o povo suporta tudo? Não, suporta, mas não suporta gay, não suporta adúltero, não suporta quem se separa e casa de novo. Ah, tem irmãos e irmãs que apoiam a reforma, apoia a reforma, mas suporta tudo, mas não suporta o gay. Eu não sou gay, tá? Então eu tô fazendo pra vocês, não sou gay, mas eu suporto os gays. Eu tenho muito irmão gay que fica se confessando comigo e fala, irmão, eu sou gay, eu não vou na igreja. Eu falo, não vá, fica na tua casa. Mas você também que é gay, que foi cortado da sua liberdade porque você foi sincero, porque tem muito gay que não é sincero, tá? Eu tenho que falar com os gays, com o adúltero e com os que fez fornicação e os que caíram no adultério, que se divorciou, que é o máximo. 98% é isso. Então você que é gay, você tem que entender, se o povo que te desprezou tem a caridade, se aquele povo tem a caridade, não poderia ter te desprezado. Se desprezou, não tem caridade. Se não tem caridade, cabeça não é Cristo. Já é o primeiro ponto. O segundo ponto é a lei. Qual é a lei da igreja? Isso serve para qualquer denominação, Assembleia de Deus, Universal, Edgar Soares. Quem for quer que Deus é amor. Certo? Todos os ministérios, os irmãos da congregação Jandira, Apostólica, Paraná, Renovada, IAS, CIAS, CCI, CCJ, CCM, CCX, CCY, não interessa. CC Adão agora, né? Abriu outra igreja agora, né? Ministério, Congregação do Irmão Adão. Tem de tudo. Mas o que vocês têm que analisar? Qual é a função do ministro da igreja? É manter o povo na caridade o tempo todo. Não é ficar pregando lei. Não é ficar colocando lei. A missão de um irmão. Você quer montar uma igreja, irmão? Você tem dom de ancião, de pastor, de presbítero, de bispo? Você está pensando na sua cidade fundar um ministério? Funde o teu ministério. Reúna lá 10 pessoas, 20 pessoas. 30 pessoas, mas você quer ser um presbítero, você quer ser um ancião, você quer ter um ministério, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar das ovelhas, fazer o exercício do ministério de pastor, né? Que é um ministério espiritual, a gente não está rindo, é um ministério espiritual. Mas qual é a função do líder da igreja? É manter o povo debaixo da caridade o tempo todo. Toda pregação tem que ser focada, fundamentada na caridade. Só. Então, eu acredito que os irmãos não estão conversando agora, né? Para não tirar com. Não é só a minha, né? Tem que tirar. Eu não sei se os outros também podem cortar o chat, cada um dos seus sonhos. Não sei se é só eu que posso cortar. Não sei como é que funciona. Porque senão fica pessoas conversando, contando casos, e aí não.
Tira a concentração dos que estão ao vivo. Isso não vai acontecer depois que tiver gravado, porque quem for ver gravado depois não vai ver o chat, tá? Então, você que foi cortado, você tem que analisar. Quem te desprezou? Quem foi a irmandade que te desprezou? É uma irmandade que tem o vínculo da caridade. Aí você vai lá no Novo Testamento e vai ver o que é caridade. Se for um povo que tem caridade, pode ter certeza, você não estaria cortado. Porque a caridade tudo suporta, não é? A caridade tudo suporta, menos fornicário, o adulto, o casou, divorciou de novo, o que tropeçou, o gay. O gay, infelizmente, eu tenho que falar pra vocês que são gays. As irmãs homossexuais e os irmãos também. Tem que falar. Eu tenho que falar. E os divorciados, casou de novo, é assim, até eu vou ter que falar rapidinho assim, vai ficar meio que igual, porque a maioria é isso. Você casou, separou, caiu no adultério. É assim. Então, se a caridade que daquele povo não suportou tudo, então não é Jesus Cristo não é o cabeça. Sinto muito. Jesus Cristo é cabeça da igreja quando tem caridade. Se numa igreja tem caridade no coração do povo, e o ministério ensina o povo a ter caridade, a própria irmandade ela faz o trabalho de Deus no meio do povo. O Deus opera no meio da irmandade. Por quê? Porque tem caridade. Poxa, onde tem caridade, o Espírito Santo se manifesta, sabe onde? No amor, na tolerância, no perdão, na misericórdia. E não é como muitos pensam, que se eu concordar com tudo, se eu perdoar tudo, a igreja vira uma bagunça. Não, o Espírito opera, o Espírito Santo opera nas pessoas. As pessoas param de pecar, sabe por quê? As pessoas não pecam, não é porque é pecado, elas não fazem as coisas erradas, não deixam de fazer as coisas erradas porque é pecado. Ela não consegue. Ela fica numa situação difícil, ela não consegue. Por quê? Porque ela não está coagida. Quanto mais se proíbe, mais pecado vem na igreja. Quanto mais proibição você põe no povo, mais o povo peca. Quanto mais liberdade você dá para o povo, você joga a responsabilidade na pessoa e diz o que você fizer da tua vida entre você e Deus, a pessoa até tropeça, ela até cai. Mas chega uma hora que ela fala, poxa, eu posso pecar, que Deus vai me perdoar, pecar. Ele começa a entrar num processo de arrependimento. Ele começa a entrar num processo, sabe, de consciência. Puxa, Deus fez tanta coisa boa para mim, eu só faço coisa errada. E aquilo começa a entrar o remorso, começa a entrar o arrependimento. A pessoa para de pecar porque ele começa a conhecer o amor de Deus. Ele não começa a ver o facão do ancião. Ele começa a ser, puxa vida, eu sou tão ruim, né? Quanta coisa errada eu fiz. E Deus continua me amando. A Irmandade continua me perdoando. Poxa, Deus não merece isso. A Irmandade não merece isso. Aí ele começa a gerar dele um arrependimento. Porque por mais que ele faz, sabe, a Irmandade está com ele. Aquilo mexe com a pessoa por dentro. Essa é a operação do Espírito Santo no meio da igreja. Que ele pode fazer o que ele fizer, a Irmandade não condena ele. Mas aquilo vai gerando dentro dele um arrependimento. Puxa vida, olha o que eu fiz. Aí vem o arrependimento da pessoa, não porque ele foi cortado, vem porque ele vê, poxa, eu sou a ingratidão, né? Com tudo que Deus faz para mim. Aqui o Espírito Santo vai trabalhando na mente da pessoa. É isso que quem não tem a caridade não entende. E nunca vai entender. É que nem os filhos que fazem coisa errada e os pais estão sempre amando. Chega um dia que eles crescem, eles amadurecem, falam, eu fui um filho rebelde quando era jovem, meus pais me toleraram, meus pais me ajudaram, e hoje está aqui, eu dou muito valor para meus pais. Por isso que os filhos, quando são muito rebeldes, quando é jovem, quando eles se tornam adultos, eles se arrependem, eles vão para o pai e pedem perdão, pai. Muitos fazem isso, não todos, mas muitos fazem. Não quer dizer que todos são assim também. Mas é isso que trabalha. A caridade é que salva, que faz a pessoa cair no arrependimento. Não é penalidade, não é punição. Se punição resolvesse, não haveria cadeias no mundo. Então, é isso que o Espírito Santo faz na igreja. A caridade do povo é Deus operando no povo. Como é que Deus opera? Deus opera através a lei é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence a pessoa do pecado. Está na Bíblia isso, viu, gente? O Espírito Santo convence o homem do pecado. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo falando na mente dele, porque o Espírito Santo vai trabalhando, né? Porque o Jesus Cristo é a cabeça. E o que acontece? A caridade do povo está ali. Ele pode fazer o que for. Ele pode cair no pecado o que for.
A Irmandade não condena. Mas como não condena? Mas isso aqui é gravíssimo. Pois é, a caridade tudo perdoa. Então o que acontece? O Espírito Santo age no meio do povo. E a pessoa começa a cair no arrependimento. Não todos. Puxa vida, tudo que eu fiz e esse povo ainda me ama. E o Espírito Santo trabalha na pessoa. Então essa é a igreja onde Jesus Cristo é a cabeça. Não há condenação. Não é, ninguém fica pregando condenação. É só caridade. Só caridade. É simples assim, viu, irmãos? É a caridade. Não é caridade que muitos falam, ficar perdoando. Porque quando a gente tem caridade, nem perdoar a gente não precisa, porque a gente não se ofende. A gente precisa perdoar quando a gente fica ofendido. Vai perdoar o quê? Não ofendeu por quê? Porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Cobre tudo. É que nem uma mãe com os filhos. Cobre tudo. E aí nós temos Jesus Cristo, cabeça da igreja. Veja bem, irmãos, eu estou falando aqui da igreja. A igreja que tem Jesus Cristo por cabeça. Tem Jesus Cristo como cabeça. Tem a lei. Mas a igreja sem lei não funciona. É verdade, a igreja sem lei não funciona. A igreja sem lei não funciona. E qual é a lei? A lei, o Espírito Santo é a lei. A lei da liberdade, porque está escrito que a lei de Cristo é a lei da liberdade. Quer dizer, as pessoas têm liberdade para tudo. Pode tudo? Pode tudo. Qual é a lei? É o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Qual a missão do Espírito Santo, irmãos, na igreja? É convencer a pessoa do pecado. Mas para que o Espírito Santo opere na pessoa dentro da igreja, ela tem que estar dentro de uma igreja que Jesus Cristo é o cabeça. Porque Jesus Cristo sendo cabeça, se alguém tiver que ser cortado dentro da igreja, vai ser Jesus Cristo que vai cortar. Não vai ser o homem, né? Não vai ser o diabo em forma de homem. Porque se é homem, irmão, é o diabo em forma de homem com sabedoria humana. Simples. Ponto final. Então, vocês vão, olha, veja bem, se vocês ficarem atentos e prestar atenção, vocês estão gravando comigo ao vivo. Aproveitem. Eu mesmo vou ouvir tudo de novo, porque eu gosto de ouvir aquilo que eu prego. Eu gosto. Charles Chaplin, quando ele começou a fazer os filmes dele, ninguém queria gravar, ele queria montar um cineminha, cinema mudo, e ele não tinha dinheiro e ele foi tentar. Ninguém queria assistir os filmes. Ele falou que o filme dele era idiota. O que ele fez? Então eu vou fazer um cinema, vou comprar um cinema, vou sentar e vou chamar o povo para assistir. Se ninguém vier, eu vou assistir o filme sozinho. E foi o que ele fez. Ele montou um cinema pequenininho lá, chamou, ninguém foi, ninguém gostou. Ele sentou, assistiu e caiu no chão da risada do filme dele. Então é assim, a gente tem que ter convicção naquilo que a gente faz. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ainda que tem uns contradizentes do que eu estou falando, é importante que você entenda o que eu estou falando aqui agora, porque eu vou chegar em 2 versos bíblicos lá na frente, que para você entender o que eu vou falar, você tem que entender que quando Jesus Cristo é o cabeça, é o Espírito Santo, é a lei, e a caridade é o povo, é Deus operando através do povo. Então, nesse ambiente, a caridade no coração do povo, então nós temos uma irmandade. Nós temos uma irmandade. Olha, aquele irmão caiu, né? Mas que importante, ele está aqui com a gente. Olha, aquele irmão caiu, aquele irmão se separou, casou de novo. Mas na Bíblia está escrito que... Mas irmãos, os irmãos vão me cortar? Não, irmão, aqui na Bíblia está escrito. Aqui na Bíblia está escrito, irmão. Faz uma reunião com o irmão. Que é pecado, viu, irmão? É pecado, tá? Mas é o seguinte, irmãos, nós temos uma caridade no coração. Nós não podemos condenar o irmão por o seguinte, irmão. Por o mesmo juiz que nós condenar o irmão, nós seremos julgados. Ao invés da pessoa ficar se justificando com a irmandade, a própria irmandade acaba praticamente pedindo perdão pro pecador. Por quê? Porque a caridade é muito forte no coração do povo. Ó, irmão, o irmão fez é pecado. Mas, irmão, se a gente for falar pro irmão, o nosso pecado é capaz de a gente ser pior do que o irmão. Então vamos fazer o seguinte, irmãos. Nós, toda a igreja aqui, o irmão levante lá na frente, o irmão pode falar com a irmandade, contar o que aconteceu, e a irmandade vai perdoar o irmão. Sabe por quê? Porque nós somos pior. A irmandade tem mais pecado do que um pecador.
Então nós temos que perdoar o irmão, porque aquele que pregar misericórdia, irmão, receberá misericórdia. Como aqui todo mundo é pecador, aquele que diz que não tem pecado peca, então nós temos a caridade no coração, a nossa caridade é suficiente para perdoar o irmão. Mas é pecado, viu, irmão? É pecado, mas o irmão está perdoado em nome do Senhor Jesus. Isso é caridade. Ah, mas tem que cortar a liberdade. Sim, tem que cortar a liberdade, irmão. Realmente, irmão, olha, tem que cortar a liberdade do irmão. Então nós vamos fazer o seguinte, irmão, nós vamos entregar o irmão na mão de Deus. Nós, a Irmandade, somos a caridade. A caridade, que é o Deus no coração do povo. E nós temos uma lei aqui na igreja, viu, irmão? A nossa lei aqui tem que ser respeitada. A lei aqui na igreja é o Espírito Santo. Ele é a lei. Se o irmão estiver em pecado perante Deus, porque muitas vezes para nós é pecado, mas para Deus, para o irmão, Deus não vai pedir conta do irmão, mas às vezes vai pedir conta de outro. Então, a salvação, ela é individual. A salvação é individual. E bem-aventurado aquele que come para Deus come, aquele que não come para Deus não come. Então a gente, irmão, vai ficar nesses versos. Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos perdoar o irmão e vamos entregar o irmão na mão de Deus. Como Jesus Cristo é o cabeça da igreja, como Jesus Cristo é o cabeça da igreja, Jesus Cristo, irmão, é que vai julgar o irmão. Se for por irmão perder o ministério, perder a liberdade, Jesus Cristo vai te tirar do ministério, viu, irmão? Porque aqui nós temos Jesus Cristo na cabeça da igreja. Nós não cortamos a liberdade aqui. Aqui o homem não corta a liberdade de ninguém. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E nós estamos buscando, irmãos, viver em caridade. Tudo nós perdoamos. Agora, irmão, tem que tomar cuidado com Jesus Cristo. Se Jesus Cristo cortar a tua liberdade, irmão, nós não podemos fazer nada. Mas se Jesus Cristo não cortar a tua liberdade, porque se Jesus Cristo quiser cortar a liberdade, ele corta. Isso é certeza. É certeza. Se Jesus Cristo, irmãos, quiser tirar a liberdade de qualquer um de nós aqui, vamos fazer desse grupo, essas 40 pessoas que estão aqui, uma irmandade. Todos nós somos pecadores. Se Jesus Cristo conhece o coração de cada um, por que Jesus Cristo pode condenar a pessoa? Porque ele não julga pela aparência, ele julga o coração. Agora vocês imaginem, irmãos, Jesus Cristo sendo cabeça de uma igreja. Imagine Jesus Cristo sendo cabeça de uma igreja. Quem é que corta a liberdade? Jesus Cristo. Mas aqui, como é que nós vamos fazer? Vai. Jesus Cristo vai cortar a liberdade do irmão. Se Jesus Cristo quiser cortar a liberdade do irmão, ele corta. Ele corta. Ele corta, pode ter certeza. Ele aperta o nariz da pessoa, corta. Corta da pior forma possível. Corta jogando uma pessoa numa situação difícil. Agora, irmão, nós que somos do povo, nós temos a caridade. A gente exerce a caridade, que é o perdão incondicional. Perdão incondicional é perdoar tudo. Mas vai virar bagunça, como eu falei para os irmãos. Não vira bagunça. Por quê? Porque tem um cabeça. Tem Jesus Cristo é o cabeça. Então, irmãos, se Jesus Cristo é o cabeça, só ele, irmão, só ele pode levantar um irmão para o ministério. Só ele pode cortar um irmão. Só ele. Porque quando Jesus Cristo levanta o irmão com a palavra, ele levanta com a palavra, a irmandade já vê, ó, Deus está naquele irmão. Deus está aqui naquele irmão. Então o povo reconhece o Espírito Santo naquela pessoa. Porque quem levantou... Então, excelente obra deseja, né? Então várias pessoas na igreja desejam o episcopado. Claro, né? Vão fazer um estudo bíblico, vão se organizar. Ninguém vai desconfiar dele. Ninguém vai condenar ele. Tá querendo ser grande na obra de Deus. Porque a caridade não suspeita mal. A caridade não suspeita mal. Só um minutinho, por favor. A caridade não suspeita mal. E está escrito também, a gente não suspeita mal, né? Aqui no caso não é igreja, tá? Só deixar claro que aqui não é igreja. A caridade não suspeita mal. Bom, como a gente não suspeita mal, a gente não fica suspeitando do pecado dos outros. Mas nós sabemos, né? A gente pensa, pera um pouquinho. Irmão, mas não é pecado que aquele irmão está fazendo? Não é pecado que aquele irmão está fazendo? Então a gente fica na dúvida, né? É pecado, é pecado. Então vamos fazer o seguinte, irmão. Vamos continuar em oração para que Deus tire aquele irmão do pecado. Isso é caridade, irmãos. Ninguém põe a mão na obra.
Ninguém, imagine uma igreja assim. E fica, agora, na hora do culto é hora de ordem, né? Que está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não é porque a gente prega caridade, nós somos um bando de otários aqui dentro também. Pessoa bagunça, sai. Se você fizer uma bagunça dentro de uma igreja, da congregação, que é a igreja, eles te vazam você no tapa. Eu já vi irmãos no braço tirar uma pessoa no tapa que estava com uma faca ali. E tiraram, e tá certo, tem que tirar mesmo. Então, aí tem a caridade. Vocês estão entendendo mais ou menos o que é a igreja? A igreja é isso, irmãos. Então você faz um culto, faz um culto com respeito, e a igreja não tem negócio de corte de liberdade. Mas o corte de liberdade, quer dizer, tem, mas quem corta a liberdade é Jesus Cristo. Tá, então já entendemos. Entendemos o que é uma igreja. Que Jesus Cristo é o cabeça. Bom, agora nós vamos fazer uma outra análise para vocês entenderem quem foi que cortou a tua liberdade. Espera só um pouquinho. É o seguinte. Agora, se a Irmandade tiver a, a caridade, irmãos, a caridade, nós vamos perdoar tudo, nós não vamos ficar condenando os outros, nós não vamos ficar. Eu acho, se eu tivesse numa igreja e uma pessoa ficasse conversando, que eu liguei o chat aqui, eu tô vendo, sabe? Isso daí não é certo, não. Isso daí não tem nada a ver com caridade. Isso daí é bagunça. E para bagunça no culto também tem lei. Quem tem a caridade no coração respeita a lei. Porque não é que nós somos caridade, nós fazemos anarquia. A gente respeita a lei, a gente não fica debochando das pessoas e debochando da profissão das pessoas. A gente, quando a gente fala de Deus, que a gente acha que a gente está no grau espiritual, que a gente está num culto, porque isso aqui para mim é uma reunião. Isso daqui é uma reunião. A gente tem que ter respeito, não ficar fazendo bagunça aqui no chat, né? Então eu vou tirar o meu chat de novo, infelizmente, e eu aconselho todo mundo a fazer, né? Já que tem pessoas que não respeitam o nosso trabalho. E eu não vou desviar o meu trabalho porque tem pessoas que estão precisando ouvir o que eu tenho para falar. Tem gente que não precisa. Tem gente que não precisa do que eu estou falando, mas tem muita gente que precisa. Essa palavra aqui, essa pregação, pela palavra minha, mas eu estou pegando para muita gente aqui palavras que eu encontrei na Bíblia para buscar a salvação de muitos. Então, o que eu quero dizer é que uma igreja onde Jesus Cristo é o cabeça, só Jesus Cristo tira. Todo mundo que quer louvar Deus com instrumento, seja como for, ele tem que se acertar com Jesus Cristo, porque ele tem uma fé para com Deus. Pronto, ok. Agora, falar que tem uma fé para com Deus e o homem corta a liberdade, então o homem passou no lugar de Deus. Aí já não é Jesus Cristo, não é cabeça. Então, irmãos, para que vocês entendam a minha mensagem, ainda que está demorando um pouquinho, né, que eu estou demorando um pouco para falar, porque talvez eu demore um pouco para falar dessa vez, mas aqueles que ouvirem poderão sair libertos depois desta gravação. A pessoa, ela tá numa igreja para servir a Deus, onde Jesus Cristo é o cabeça, e na hora que ela faz alguma coisa errada, veio o homem e corta, porque diz que tem que ter, não pode ter bagunça na igreja, então já não é Jesus Cristo, irmãos. Já é obra do homem, já é uma obra do homem. Porque o homem tomou na frente, passou na frente de Jesus. Porque se Jesus Cristo tiver como cabeça de uma igreja, vocês podem ter certeza que mais cedo ou mais tarde aquela pessoa vai sair. Ela sai da igreja por conta, não precisa ninguém tirar.
E nós estamos na caridade. Então o que, que tem que ser feito, irmão? O que, que é pregação? O que é pregar a palavra de Deus na igreja? Não é perguntar, é que tem que estou triste e vai sair feliz. Todo dia está triste. Vai congregar, fica 20 anos congregando. Passa um negocinho aqui, passa um negocinho aqui. Ah, já está triste. Ah, tem alguém que entrou aqui, disse que é a última vez, se Deus não falar comigo hoje, eu não volto mais para a igreja, aí Deus está com você. Poxa, eu não preciso na igreja para ouvir dizer que Deus está comigo. Eu tenho que saber se Deus está comigo ou não. Eu tenho que saber se Deus está comigo ou não. Eu tenho que saber se o que eu estou fazendo é da vontade ou não. Por quê? Eu não vou buscar a palavra, eu vou buscar na palavra. A palavra que Jesus Cristo já falou. O Espírito Santo ele já vai nos fazer lembrar o que Jesus Cristo já nos falou. Ele não vai revelar uma coisa nova agora. Olha, você ficou de viajar amanhã. Amanhã você vai viajar, vai que Deus é contigo. Quantos que eu já vi que morreu na estrada? Isso daí é adivinhação, isso daí não é revelação. É a revelação do Espírito Santo. Por isso que a lei da igreja é o Espírito Santo. Porque está escrito, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu já vos disse. Já disse, Jesus já disse. Então eu tenho que buscar na palavra. Bom, é o seguinte, eu devo me divorciar ou não? Busca na palavra. Na palavra de Jesus Cristo, na palavra. A palavra de Deus ensina o quê? A ser sincero. Bom, irmãos, é o seguinte, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Porque para uns é condenação, para outros não é. Tem coisa, irmãos, que para irmãos, certos irmãos, é pecado. Tudo bem, vamos respeitar esses irmãos. E para outros não é pecado. Então, como a gente vive numa igreja que Jesus Cristo é o cabeça, a caridade no meio do povo é o vínculo de Deus no povo, então como nós não suspeitamos mal e nós estamos perdoando, a caridade não julga, a caridade não folga com a injustiça, o que a gente faz? Ninguém julgando a vida dos outros, cada um toma as suas decisões de acordo com a sua consciência. Essa é a igreja que Jesus Cristo é o cabeça. Uma igreja que não é assim, que a lei não é o Espírito Santo nas pessoas, convencendo do pecado, fazendo lembrar, ensinando as pessoas a buscar, fazer lembrar tudo que Jesus falou. Então a pessoa vai buscar na palavra, já foi falada, o que ele precisa. Senão Jesus falhou. Jesus deixou de falar certas coisas. Jesus esqueceu de profetizar que alguém ia casar em 2023. Então, a igreja, que Jesus Cristo é o cabeça, o povo está na caridade, a lei é o Espírito Santo, e não tem homem agindo. Então, se eu estou pregando a caridade, tem gente falando que eu sou falso profeta, então eu fico na caridade, eu prefiro continuar pregando a caridade. Eu prefiro ser perseguido por pregar a verdade do que receber tapinha nas costas. Ó, tem coisas que Jesus falou que, por exemplo, que nem eu vi aqui agora, eu liguei um pouquinho o chat, que aquele que vier até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ora, se você chegou numa igreja e te lançaram fora, é, lançaram fora, então não era o Jesus Cristo cabeça da igreja. Ah, aquele negócio seguinte, eu devo me separar ou não? Depende, cada situação. Tem gente que está bagunçando aqui, tá? No chat aqui. Mas tem gente, tem pessoas que estão vivendo uma determinada situação, ele vai buscar na palavra, não é que Jesus apoia o divórcio. Jesus não quer que ninguém divorcie. Não estou dizendo aqui para as pessoas divorciar, mas está escrito, também está escrito, porque Jesus tinha que sempre usar o também está escrito para o diabo, né? Porque o diabo sempre usou a Bíblia para condenar as pessoas. Está escrito, está escrito. Jesus sempre usou também está escrito. Está escrito que Jesus não quer o divórcio, mas também está escrito que Deus não nos chamou para a servidão. Aquele que é descrente, que não consente viver uma vida cristã, que se separe, porque nesse caso Deus não nos chamou para a servidão. Aquele que bate na mulher é descrente. Aquele que humilha e que não ama a esposa é descrente. Então, deixa alguns que estão badernando no vídeo aqui, estão só atrapalhando o nosso trabalho, né? Mas aqueles que vão ouvir essa gravação depois não vão presenciar isso. Então, irmãos, então nós já entendemos
nós já entendemos que tem uns espíritos ao contrário aqui na sala que estão me perturbando. Não adianta nada falar a verdade e ficar me perturbando quando eu estou gravando. É, tudo bem, eu vou continuar gravando sem fazer mais ao vivo. O, nós já entendemos, aqueles que concordam com o que eu estou pregando, os que não concordam, não sei por que ficam ouvindo. Aqueles que concordam, então vamos seguir na nossa fé. Aqueles que concordam comigo, hão de, que a gente só deve falar amém, a gente só deve falar amém para aquilo que a gente concorda. Aqueles que concordam que a caridade é o vínculo do povo de Deus, o Espírito Santo é a lei no coração de cada um, e Jesus Cristo é a cabeça, só ele tira a liberdade. Se ele quiser tirar, então esse vai dizer um amém. E aqueles que estão cheios de si, que estão cheios de versos bíblicos, cheios de entendimento para combater esse ministério da reforma, combater o ministério, fique combatendo, fique falando, fique bagunçando aí. Mas eu falo amém para essa doutrina que eu estou pregando, não é minha. Essa doutrina eu encontrei nas escrituras, não no está escrito. Não no ministério está escrito, mas no ministério também está escrito. O ministério de Jesus também está escrito. O também está escrito é para absolver as pessoas. O está escrito é para condenar. O também está escrito. Você tem uma segunda entendimento. Eu digo amém. Eu digo amém. E comigo, 2, 3, 4, 5 vão dizer amém. Estou feliz, porque é tão difícil a gente encontrar a palavra. A palavra é porque onde tiver 2 ou 3 reunidos. Não é onde tiver. Ah, nossa igreja tem 4 milhões. Não é onde tiver 2, 3, 4 milhões reunidos, ali estarei. Não, tem 2 ou 3. Então, a partir do momento que nós entendemos, agora nós vamos entrar numa parte mais avançada, mais espiritual. Eu agradeço a todos que estão dando um amém, mas não é amém para mim, é um amém para o pensamento. Agora, irmãos, nós vamos. Tem muita gente aqui interessada em ouvir. Eu estou vendo, tem muita gente preocupada. Preocupada não é só com vocês que estão ouvindo, é preocupado com aqueles que vão ouvir essa pregação. Tenta imaginar um irmão quebrado, um irmão caído, ouvindo isso daqui. Então nós temos 3 fases dessa pregação. A primeira nós estamos terminando agora, que é entender o que é a igreja de Deus. Ó, tem gente que eu nunca vi falar, está falando aqui. Tem muita gente quieta que concorda e que está precisando ouvir isso. Então você que está cortado, eu não estou falando para os que estão de pé. Jesus também não veio falar com os sãos, ele veio falar com os doentes. Você que está cortado, eu quero te perguntar para você. Quem te cortou? Quem veio conversar com você? Foi Jesus Cristo. Ele chegou para você e falou assim: olha, você não vai mais na igreja me louvar porque eu não quero o seu louvor. Ele veio na tua casa em sonho, em visão. Ele veio na tua casa com uma. Tem irmãos que falam, eu vi a voz humana. Tem irmãos que falam que eu vi a voz de Deus de forma humana. Não é todo mundo. A gente não pode falar que é verdade, que não é verdade. A gente tem que respeitar. Cada um tem a sua fé. Mas eu pergunto para vocês: quem falou que você não tem liberdade? Foi um homem? Ou foi o Espírito de Deus que apareceu para você invisível e falou com você? Então você que está cortado, você tem que saber. Você que está cortado, quem te tirou a liberdade? Foi Deus que falou no teu coração? Ninguém tem tirado. Ninguém falou nada. Mas você fica sem fazer um trabalho na igreja até você resolver esse problema. Tem irmãos que fazem isso. Eles sentem de parar de tocar ou de exercer o ministério e ele para uns dias. Ele resolve uma situação, mas ele volta. Porque o Espírito de Deus não põe a pessoa para fora, para sempre. Às vezes a pessoa está numa situação difícil, aí a pessoa, ela conserta a vida dela, ela volta. Ela não fica para 20, 30 anos esperando com a vida toda dela consertada, esperando a misericórdia. Mas a misericórdia de Deus é imediata. Então você tem que ver, se foi algum homem que falou para você, você não tem liberdade, Deus não te quer mais aqui, Deus não te ama mais, Deus não te ouve mais, você sai daqui e entra 10 no outro lugar. E se alguém falou isso, se algum homem falou isso, lembre-se que o cabeça dele não é Jesus Cristo. Entenda o que você quiser. Se quem te tirou a liberdade foi um homem, não foi Jesus Cristo. Não foi Jesus Cristo. Se alguém te proibiu de entrar dentro da igreja, eu vi um anjo.
que tem um anjo de fogo aí na congregação, que esse testemunho desde os anos 60, tem um anjo de fogo, que não deixa a pessoa entrar. Se anjo aí, se vier com um anjo de fogo em cima de mim, que não deixa eu entrar dentro da igreja, eu taco uma mangueira d'água e apago o fogo. Não tem esse negócio de anjo de fogo comigo, não. Não tem anjo de fogo proibindo ninguém entrar na igreja. O que tem é um ancião, que esse é o anjo de fogo. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: tem irmãos e tem irmãs que cometem situações difíceis na sua vida e dele mesmo ele chega e faz um voto com Deus. Ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe, mas eu não vou tocar até eu resolver esse problema. Aí ele resolve e ele volta. Isso é fé para com Deus. Essa é a fé para com Deus. Jesus Cristo nunca vai mandar um homem tirar a liberdade de ninguém. Porque Jesus Cristo criou um povo para que desse louvor. Como é que ele vai cortar a pessoa de dar o louvor para ele? Ah, mas é pecador. É pecador então. Mas Jesus Cristo quer o pecador perto dele. Porque o pecador já está arrebentado. Se o pecador ficar perto de Jesus Cristo, ele vai receber o amor de Cristo e ele vai sair do pecado e vai para Cristo. É mais fácil sair do pecado estando perto de Cristo do que sair do pecado estando perto do diabo. Tá. Então tá. Quem tirou a tua liberdade? Foi um homem. Então não foi Deus. Bom, agora vamos para a parte espiritual, tá? Vamos falar então, está escrito. Eu agora vou ter que apagar o chat porque estão falando assuntos que não tem nada a ver com o meu trabalho aqui. Não tem parte em mim. Eu acho assim, agora eu estou focado em falar 2 versos bíblicos. Eu apaguei o chat agora para mim poder me concentrar. Tem um verso que diz o seguinte, eu não lembro onde está escrito. Os dons e vocação de Deus Pai são sem arrependimento. Os dons e vocação de Deus Pai são sem arrependimento. Pesquisem esse verso. 2. Se negarmos Jesus, ele nos negará. Se formos fiéis, ele será fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque não pode se negar a si mesmo. Ah, então tem que analisar bem isso daí. Aí vocês vão dizer, mas o cara que negou, ele pecou e negou Cristo. Então, mas Pedro também negou Cristo. Pedro negou Cristo e depois Cristo falou para ele, Pedro, tu me amas? Sim, senhor. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Na terceira, tu sabes. Tu sabe, quer dizer o que é? Você sabe que eu neguei, né? Sabe que eu digo que eu te amo, mas eu neguei, então. Apacenta minhas ovelhas. Aquele que negou Jesus, ele colocou como presbítero na igreja. Você vê? Quando a igreja, o cabeça é Jesus Cristo, ele pega as pessoas mais arrebentadas para pregar a palavra. Sabia disso? Porque são os que mais experimentaram lá fora a dor. Ele sabe dar mais valor, porque eles tiveram mais perdão. Eu perdoei um, perdoei 5. Para outros, eu perdoei 100. Quem eu amei mais? A quem eu perdoei mais. Então, por isso que aqueles que, quando Deus perdoa mais, aqueles que Deus perdoa mais, eles são mais gratos, porque eles vieram do mais profundo, lá de baixo, do tombo. Então Jesus Cristo pegou Pedro, que negou ele, e colocou ele como lá num cargo de alto lugar. E quando Jesus Cristo é o cabeça, é assim que ele faz. Ele pega as pessoas mais... As pessoas que mesmo a gente olha, porque esse irmão aí, pregando a reforma, muitos estão esperando a reforma vir da boca de um ancião. Ninguém está esperando vir da boca de um Zé Mané como um Adão qualquer. Ó, os dons e vocação de Deus Pai são sem arrependimento. O que Deus dá, não tira mais. Então, irmão, por isso que o diabo tem tudo aquilo que ele tinha. Agora preciso que os irmãos prestem atenção, tá, irmãos? Os irmãos terão oportunidade para discordar, tá? E para falar amém. Tudo que Deus deu para o diabo, irmãos, tudo o poder que ele deu para o diabo, ele não tirou. É por isso no Apocalipse está escrito que o poder da besta é tão forte,
que, se possível, enganaria os fiéis, porque faz descer fogo do céu e tem grandes sinais, prodígios e maravilha. Mas eles são de mentira, porque ele faz esses milagres na igreja, mas ele leva o povo por orgulho. Porque qual o objetivo do diabo? O objetivo do diabo não é fazer a pessoa só pecar. Porque se a pessoa peca e se arrepende, Deus salva. Então o diabo, ele continua com o poder dele. Tanto é verdade que a segunda besta ressuscitou a primeira. Então o diabo, ele continua com o poder, ele se transforma em anjo de luz. Ele se transforma no próprio Jesus Cristo. Por isso está escrito: em teu nome fizemos milagres, em teu nome curamos, em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos. Então ele está pregando em nome do quê? De Jesus Cristo, né? E ele viu sinais acontecendo. Por quê? Porque o diabo tem poder, irmãos. Ele tem o mesmo poder. Por quê? Porque os dons de Deus Pai são sem arrependimento. Os dons de Deus Pai são sem arrependimento. Ele não se arrepende, porque ele permanece. O diabo foi infiel, mas Deus permanece fiel. Só que tem um detalhe. Então, para que, como Deus não poderia tirar o que Deus deu para o diabo, porque a palavra de Deus não volta atrás, ele permanece fiel, então ele enviou o Espírito Santo aonde? Na igreja, a caridade. Ele deu a caridade no povo, para não julgar o pecador, porque o pecador vai cair mesmo, o diabo está solto, vai cair. Não tem jeito. Colocou o Espírito Santo como lei da igreja e Jesus Cristo cabeça. Vê que não colocou o homem em lugar nenhum. O homem não tem espaço dentro da igreja, irmãos. Só a caridade, só o Espírito Santo, que é a lei, e só Jesus Cristo. Onde tem o homem, Jesus Cristo não está. Jesus Cristo não reina com Satanás. Porque onde está o homem, é Satanás em forma de homem. E Jesus Cristo não reina com Satanás. Aí vocês vão me dizer, então como é que me explica então a pregação dos anciãos? Com virtude, com poder. Então, irmãos, eles também têm uma porção do Espírito sobre eles. Eles que trabalham no ministério, não vai, mas aquele ancião pecou. Aquele ancião caiu. Aquele ancião matou almas. Como é que Deus fala? Não é que Deus fala na boca deles. Deus não fala na boca deles. É que eles têm uma porção do Espírito Santo sobre eles. Eles receberam. Eles receberam. Aqueles primeiros irmãos que ordenaram os nossos anciãos, eles tinham a porção do Espírito Santo sobre eles. Eles receberam a vocação de Deus. Eles começaram no Espírito. Mas eles permaneceram, eles foram infiéis. Eles se divorciaram do Franciscão. Não do Franciscão homem, mas daquela primeira doutrina. Eles se divorciaram. Mas o Espírito Santo, a porção do Espírito Santo sobre a congregação, ela permanece. Mas não é Jesus Cristo mais governando. Não é Jesus Cristo, não é o cabeça mais. Por quê? Porque onde tem corte de liberdade, massacre, julgamento, hipocrisia, falta de misericórdia do povo, Jesus Cristo não é o cabeça da igreja. Então como é que a gente vê cultos gloriosos? É porque ainda os dons e vocação de Deus Pai são sem arrependimento. Eles vão carregar até o dia da morte deles. Tem irmãos, que estão em profundo pecado, mas eles ainda têm aquela porção do Espírito sobre ele, porque Deus não toma. Tem muita coisa que o diabo faz, por isso que o diabo é senhor do bem e do mal. Ele faz o bem e faz o mal também. Ele faz o bem e depois ele derruba a pessoa. Jesus não é senhor do bem e do mal, Jesus é o senhor do bem. Jesus não faz mal para ninguém. É isso que as pessoas não entendem. Então, o corte de liberdade, ele só ocorre por Jesus Cristo. Se Jesus Cristo cortar a liberdade de alguém, é ele, não é o homem. As pessoas pensam, então não tem corte de liberdade? Tem. Jesus Cristo corta a liberdade. Mas então Jesus Cristo não cortou a liberdade de ninguém? Jesus Cristo não cortou a liberdade de ninguém. O que você vai fazer? Você não é dono da obra. Você não morreu na cruz. Você não fez nada, você não morreu na cruz, você não ressuscitou no terceiro dia, você não é nada, você é um nada, você, então somos tudo um bando de nada. E aí quer cortar a liberdade do povo? Mas acontece que o ministério não corta mais irmandade. O problema é mesmo que o ministério não corta, o povo está corrompido, porque bebeu do orgulho, bebeu muito orgulho, muito cálice do orgulho, ficou orgulhoso, quer condenar os outros. Então, irmãos, quando Jesus Cristo não é o cabeça,
que a gente faz, irmãos? A gente tem que pregar para o povo. Porque se o povo se arrepende, e o povo reforma o seu coração, Jesus Cristo está pronto a perdoar todos. Deus pode perdoar todos os anciões assim numa palavra só. E voltar. E voltar. Mas para isso tem que ter arrependimento. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, é o que eu quero dizer para os irmãos é que aquele que foi cortado, que Deus não se arrependeu do pacto que fez. Se Deus chamou você nessa graça, irmão, na graça de Deus, a gente fala nessa graça, mas tá tudo bem, de certa forma vincula, a gente sabe que a congregação não é a graça, tão careca de saber. Mas a pessoa entende que aquele movimento, aquele culto, está com a irmandade, está dentro da graça de Deus, é na simplicidade que as pessoas falam isso. Não adianta pegar que na Bíblia diz, é na simplicidade. Claro que as pessoas se confundem um pouco, mas se Deus te chamou, irmão, você que está cortado, parado, os dons de vocação de Deus Pai são sem arrependimento. São sem arrependimento. Jesus ele permanece fiel. Sabe aquele pacto que você fez com Jesus Cristo quando você começou a servir a Deus, ou batizado ou não, você aceitou Jesus no teu coração? Então, aquele pacto, Jesus vai permanecer fiel. Jesus vai permanecer fiel. Mas eu fui infiel. Você foi infiel. Você foi infiel. Você caiu no adultério. Você se descobriu que é homossexual. Você foi infiel. Você sabia que não era para ser homossexual, né? Está na Bíblia. Mas você é. Você traiu. Você cometeu pecados bárbaros. Tem irmãos que cometeram pecados gravíssimos. Tem irmãos e tem irmãs que cometeram graves pecados. Foram infiéis. Você foi infiel. Mas Jesus Cristo não. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Então você tem que entender que se Jesus Cristo permaneceu fiel, Jesus Cristo não te tirou a liberdade. Quem te tirou a liberdade foi o homem. Se alguém te desprezou, não foi os filhos de Deus. Os filhos de Deus têm caridade no coração. Tem muito irmão que tem caridade no coração. Ele está preso lá no sistema, mas ele tem caridade. É por isso que tem muito ancião que caiu no pecado, que os anciãos se tornaram homicidas, né? Eles se tornaram homicidas e mataram muitas almas. Mas o dom permanece sobre eles porque eles foram infiéis, mas Deus permaneceu fiel. Naquele dom que eles receberam, lá da imposição de mãos dos anciões mais velhos, que a gente tem que respeitar, e de irmãos revestidos do Espírito de Deus, irmãos revestidos, não podemos negar isso. O dom ficou, porque os dons e a vocação, não é só dom não, vocação para o ministério. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O homem se torna infiel, mas Deus continua. Então aquele dom permanece na pessoa, até que ele cai. Tem irmãos que ficam doentes por causa da idade. Não quer dizer que Deus está matando. Tem muitos irmãos que aquele ancião é ruim, está doente, Deus está matando ele. Não deve falar assim, viu, irmãos? Tem que não ter palavra de condenação na boca da gente. Então, irmãos, aonde uma igreja onde Jesus Cristo é a cabeça, o povo tem a caridade, o Espírito Santo e a lei, não tem corte de liberdade. Às vezes, o Espírito Santo compele a pessoa, irmão, fica assim, ter cargo na igreja uns dias. Tem irmão que poderia levantar, irmãos, eu vou ficar sem atender o ministério da palavra, mais ou menos, por um ano, irmãos, que eu tenho que resolver uns problemas da minha vida. Orem por mim, que eu quero voltar em breve, estar aqui no meio de vós. Olha que glorioso, irmãos, que seria. Olha que glorioso que seria
Eu tô vendo que tá todo mundo debatendo aqui na hora da pregação. Eu vou apagar o chat. Como seria bonito um irmão do ministério poder chegar a pedir licença para a Irmandade, né? Olha, irmãos, eu tô arrependido, que eu tô passando uma situação difícil, mas assim que eu resolver a minha situação, eu vou voltar para o ministério. Olha, seria outra coisa, né, irmãos? Seria outra coisa. Então, irmãos, onde tem Jesus Cristo, não tem corte de liberdade. Mas talvez muitos nunca saberão o que é isso. Ah, então o que eu faço? Eu não posso dizer o que você faz e deixa de fazer. Você tem que buscar, tem que orar, se consagrar a Deus. E não põe na tua palavra de condenação. Então você que está parado, quem te cortou não foi Deus, Jesus Cristo. Foi o homem. Quem te desprezou não foi a Irmandade, os Filhos de Deus. Foi a Irmandade da CCB. A Irmandade da CCB é uma coisa, Filhos de Deus é outra. Filhos de Deus não despreza ninguém. Então, se você foi desprezado por pessoas que não têm caridade, você pode até ficar até contente. O ruim é quando você recebe tapinha nas costas de gente assim, aí a coisa fica feia. Quando o fariseu começa a chamar você de abençoado, quando você está pregando, olha, veja bem que eu estou falando para vocês, que muitos que estão aqui não vão pregar muito a reforma. Quando você prega a palavra de Deus, geralmente você é xingado. Quem recebe tapinha nas costas tem que tomar muito cuidado, viu? Mas muito cuidado. Quando Jesus Cristo começava a pregar, as pessoas endemoniadas saíam todo cemitério para xingar. O que vieram fazer aqui com nós? Tu, por acaso, és o filho de Nazaré? Lá, tá. O que vieram nos perturbar aqui? É assim, as pessoas ficam endemoniadas. Quando você prega a palavra de caridade, de perdão, de não cortar a liberdade, os endemoniados aparecem no teu caminho com a Bíblia. Todos endemoniados com a Bíblia na mão. Tá escrito, tá escrito, tá escrito. Ah, tá escrito aqui. Vê um exército de endemoniados. De endemoniados. Saem para ofender o Espírito de Deus. Quando você fala de caridade, fala de perdão, de misericórdia, as pessoas te ofendem, então é sinal que Deus está no teu ministério. Agora, quando você fala de caridade, de perdão, de amor e corta a liberdade dos outros, o pessoal vem dar tapinha nas tuas costas. Irmão, a graça de Deus tem que ter seriedade. As coisas de Deus não podem ter bagunça, né? Deus é que sabe dos mistérios de Deus. As coisas de Deus são sagradas. Aqui não se pode. Aqui não tem lugar para o pecador. Aqui só os santos sei que tá ali que tá de pé para que não caia. Deus sabe, irmãos. Para nós que estamos aqui de pé, olha, para que não caia, né? Aquele caiu. 1000 cairão do lado, 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, né? Já resolvi aqui. Mas tu não serás atingido, né? Não ser atingido, você tem que ir lá ajudar os que foram atingidos. Então você tem que analisar o que a pessoa prega e o que ela faz. Tá, irmãos? É isso que eu tinha para falar para você. Então você que está cortado, você está cortado da denominação. Você está cortado da denominação. Você não está cortado da graça de Deus. Então não tem motivo para ficar aí chorando, caído, pranteando. Você tem que levantar. Lembra que eles ficavam na porta do templo? O pessoal ficava na porta do templo, entrava para o templo e deixava aqueles aleijados, doentes, quebrados, tudo lá na porta do templo. Lembra uma esmola, por favor. Porque no templo, lá no templo do Velho Testamento, os aleijados não podiam entrar. Sabia? Quem era anão, quem tinha defeito, não podia entrar no templo. Que é chamado os pecadores de hoje, né? Então, o que Pedro fez? Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Levanta e anda. É isso que nós temos que pregar para as pessoas. Por que você não prega levanta e anda para as pessoas? Por que vocês pregam senta julgado e senta? Jesus não pregou senta para ninguém. Senta aí. Tá sentado, tá cortado. Jesus sempre pregou levanta e anda. Ele dava a mão para o doente, para os coxos, aleijados.
que a gente sabe que são o quê? Hoje, para a gente entender, é os pecadores. Pegava o pecador e levantava. Se eu pregar, levantar o pecador, isso daí ofende, não pode, eu não acredito que ofende filho de Deus. Filho de Deus não se ofende com essa pregação. É por isso que eu não desisto da reforma. Porque eu sei que quem está me xingando não é filho de Deus. Filho de Deus não xinga quem prega a caridade. Não é possível. Então, irmão que está parado, você que está parado, você foi cortado pelo ministério da CCB. Ah, mas aquele irmão tem o dom de Deus enquanto ele está vivo. Aquele dom de Deus não vai salvar ele. Porque está escrito, em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitos milagres. E Jesus Cristo vai falar o que para eles? Apartai-vos de mim que não vos conheço. Mas como pode um pregador revestido e Jesus Cristo falar não vos conheço? Sabe por que ele vai falar não vos conheço? Porque ele não era o cabeça da igreja. É óbvio. Ele não era o cabeça da igreja. Se Jesus Cristo não era o cabeça da igreja, não tinha nada a ver com aquele ministério. Apartai-vos de mim que não vos conheço. É, mas em teu nome fizemos tantos milagres. Mas eu não vos conheço. É, mas em teu nome nós levantamos 16 mil templos. Ah, eu não vos conheço. Mas Jesus, nós fizemos maravilha, nós ungimos a Irmandade, nós ordenamos toda a nossa ministério, nós construímos templos milionários. Apartai-vos de mim que não vos conheço. É, mas nós tiramos o pecador da igreja. Nós tiramos o pecador da igreja. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Nós tiramos os gays da igreja. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Nós fizemos cair fogo do céu. A gente, olha lá, olha aquele irmão, olha aquele escudo no YouTube. A Irmandade colocava pregação terrível, que palavra maravilhosa. Colocava a foto do templo da congregação. A foto do templo da congregação. E a Irmandade ouvia aquela pregação dos mortos e dos vivos. Pregava, e lá embaixo, mais de 10 mil comentários. Que glória, que bênção, que palavra maravilhosa. E nós fizemos o teu nome ser glorificado. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Eu não era cabeça. Mas nós fizemos muitos milagres, nós profetizamos. Ei, e o povo falava que era a palavra de Deus. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Mas como não conhecem? Eu não era cabeça. Eu não era cabeça da igreja. O cabeça da igreja, Jesus Cristo, é quando tem caridade no povo. Vocês faziam cultos gloriosos e eu não estava lá. Eu não era cabeça do culto. Mas tinha busca de dom. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Mas tinha busca de dom, tinha busca de dons. A gente distribuiu o dom de novas línguas na igreja. Então, os dons de vocação de Deus Pai são sem arrependimento. Aquela porção do Espírito Santo que vocês receberam, Deus não se arrependeu. Ele não voltou atrás. Vocês ficaram infiel, mas Deus permaneceu fiel. Vocês se desligaram da doutrina e vocês foram infiéis. Mas o Espírito Santo permaneceu fiel. Aquela porção ficou por vocês. Só que Jesus não era mais o cabeça. Vocês entenderam? Vocês estavam fazendo culto de busca de dom, mas Jesus não estava ali. Sabe com o que Jesus estava? Jesus estava ali com aquele parado, estava na cadeia. Aí vai vir lá uns gatos pingados ali no céu. Vem cá, Steve, você. Mas fica um pouquinho quietinho aqui, ancião. Olha, quanta gente conversando, né? Que falta de respeito, né? Quanta gente conversando enquanto eu estou falando aqui. Num total descaso e desrespeito para com o meu trabalho. Um desrespeito para com o meu trabalho ficar conversando enquanto eu estou falando. Isso é um desrespeito com a minha pessoa e eu não aceito isso. Eu não vou gravar mais ao vivo com vocês, viu? Eu peço desculpa por aqueles que estão precisando ouvir a pregação da libertação enquanto vocês estão discutindo Bíblia aí. Tá? Então, tô falando coisas tão importantes aqui que nunca foi falado na congregação. Eu sei porque eu congreguei 40 anos ininterrupto. Teve ano que eu fiquei 10 anos sem faltar um dia no culto. Então eu sei o que eu estou falando aqui, nunca foi falado na congregação. A gente aqui falando, pensando que tem irmãos aqui que estão calados, chorando. Antes de gravar esse vídeo aqui, eu não vou botar aqui porque seria triste, irmão chorando. Então, deixa de coisa não, isso é falta de respeito. Quando vocês entrarem na sala de audiência, que tiver com um magistrado,
vocês estiverem na sala de um cinema, vai no cinema, não precisa ser juiz não, vai no cinema, fica falando para ver se eles não te põem vocês para fora, viu? Agora aqui, né, é bagunça, mas não tem problema, eu tô anotando aqui. Bom, é o seguinte, é que hoje vocês estão, né, mas tem muita gente que está triste precisando ouvir. Então isso está atrapalhando a minha pregação. Deus está atrapalhando porque essa gravação vai ficar gravada para as outras pessoas ouvirem. Então eu peço desculpa para aqueles que vão vir daqui um mês essa pregação, esse desrespeito para com o trabalho que eu estou fazendo para levantar caídos, que para derrubar tem bastante. Então, irmãos, vai estar aquele bate-boca lá no céu. Vai estar aquele bate-boca. Vai ter aquele bate-boca lá no céu. Mas nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos isso, não vos conheço. Então, quando Jesus Cristo vai falar para esses ministros, não vos conheço, não vos conheço, é porque os donos de Deus Pai são sem arrependimento. Só uma coisa, vocês que entraram agora que não estão entendendo nada que eu estou falando, que negócio de cortar liberdade e tal, seria muito interessante vocês ficarem em silêncio, terminar o vídeo, e aí quando eu gravo, que eu vou publicar ele gravado, eu vou pegar ele do começo, porque lá no começo eu expliquei sobre o corte de liberdade, que tem corte de liberdade, mas não é assim como é feito. Então vocês vão ouvir lá do começo, vocês vão entender. Como a pessoa chegar aqui depois de 1 hora e meia que eu tô falando, eu não vou voltar a falar tudo que eu já falei, porque vai ficar gravado, vocês entenderam? Então não tem necessidade de conversar quando eu tô falando, tá? Isso é feio. Então, se vocês voltarem depois, tiver, vou ver lá no começo, lá no começo, o que foi falado, tem que se lembrar de uma coisa, que o que Jesus Cristo ser cabeça da igreja é isso. Jesus Cristo ser o cabeça da igreja é isso. Ele tira a liberdade e não o homem. Entenderam? Então o que acontece? Aí tem a questão dos dons de Deus são sem arrependimento, que se a gente fica infiel, Deus permanece fiel. Tá. E aí então a pessoa continua com aquele dom e ele acha que ele vai se salvar. E aí ele vai ouvir naquele dia, eu não vos conheço. Não vos conheço. Mas nós ordenamos muitos irmãos, nós fizemos culto de busca de dom, e muitos receberam o dom de novas línguas. Então, apartai-vos de mim que não vos conheço. Sabe por que eu não vos conheço? Porque enquanto vocês estavam com as 99 lá fazendo culto de busca de dom, eu estava com uma ovelha ferida lá chorando. Então, não, tudo bem, eu só queria dizer, eu não estou ofendendo, eu gosto de todos que estão aqui. O que eu estou dizendo é assim, se a gente não ficasse debatendo, para mim não perder a concentração. Mas assim, todos que estão aqui podem depois, daqui a pouquinho eu vou terminar, e eu vou salvar o vídeo, e pode ouvir do começo, vocês vão ver que bacana que é. Vocês vão conseguir entender desde o começo o que é uma igreja, onde Jesus Cristo é a cabeça, e o povo tem a caridade. Tem corte de liberdade? Tem. Tem corte de liberdade, mas não como a gente está vendo. É um outro tipo, vocês vão entender. Ouçam lá. Ele vai terminar para vocês ouçam, tá? Então, você que está parado, que está caído, você que está parado, está caído, não foi. Não, quer dizer, não sei se foi também. Porque às vezes Deus tira a nossa liberdade. Deus tira a nossa liberdade. Mas não é o homem. O homem não pode tirar a liberdade que Deus deu. Claro que eu tento usar do direito jurídico no país para ajudar o máximo que eu posso, claro, para orientar as pessoas. Mas agora estou falando no campo espiritual, aqueles que estão parados, que estão feridos, porque hoje à tarde eu tive um irmão chorando, que mandou áudio chorando, irmão, é duro ver você ver um homem chorar. E aí eu falei para ele que eu fazia esse vídeo para ele e para outras pessoas que estão chorando, que estão quietinho aí no vídeo, assistindo esse bate-boca todo aí. Ao invés de a gente ficar concentrado, ficam aí conversando como se estivesse numa festa, assim. Não lembra que muitas vezes esse vídeo está sendo feito para os que estão quietinhos aqui no nosso canal agora, que estão com o coração apertado.
Será que foi Deus que tirou minha liberdade? Por mais verso bíblico que a gente usa, a gente não consegue convencer as pessoas, sabe, que a pessoa está ferida. Não adianta você, que está escrito aqui, que está escrito aqui, que está escrito aqui, que está escrito... E até usar a própria Bíblia para mostrar para a pessoa que a pessoa tem salvação. A pessoa, às vezes, para a gente conseguir convencer a pessoa que Deus ama a pessoa, tem que ter palavras, explicar para as pessoas, sem ficar pegando a Bíblia, sabe? Jogando a Bíblia na pessoa. Vocês entenderam? Essa é a luz de Deus. A luz de Deus não é você fazer um culto bonito enquanto tem gente chorando. Luz de Deus é você parar o culto e ficar atendendo os parados. Tem que restituir quadruplicadamente aqueles. Então, se o senhor quer pedir perdão, tem que fazer o quê? Tem que devolver a liberdade e ainda botar no ministério aqui que vocês cortaram. Colocar numa condição de destaque dentro da igreja. Botar ele lá em cima, no primeiro banco. Irmão, você foi lançado no inferno, né? Então agora o irmão vai sentar lá na frente comigo, irmão. O irmão vai ser meu companheiro. Eu sou ancião. Então o irmão vai ser meu companheiro. O irmão vai me levar junto para o ministério. O irmão vai ser meu braço direito no ministério. Porque o irmão foi massacrado. E eu estou arrependido. Eu pus a mão na obra de Deus. Eu tirei tua liberdade. Sabe? A liberdade, agora o irmão vai ser restituído 4 vezes mais. Aonde eu estiver no ministério de ancião, o irmão vai estar comigo. Eu tirei tua liberdade, mas eu peço perdão pro irmão. Aonde eu estiver, eu quero que o irmão esteja comigo. Isso é caridade. Isso é restituir a liberdade. Então, tudo bem. Isso é a caridade. Então, quando um homem corta a liberdade, Jesus Cristo não é a cabeça. Mas aquele irmão me cortou a liberdade, mas ele é muito revestido no culto. Sim, só que ele não vai salvar a alma. O que adianta? Porque naquele dia, ele vai falar, em teu nome pregamos, expulsamos muitos demônios. Imaginem um ancião expulsar o demônio no culto, numa vida, e depois perder a alma. Então você que está cortado, que tem muito tão cortado, mas tão forte, né? Eu conheço muitos irmãos tão cortados e tão forte. Mas tem muito irmão que está cortado, mas assim, quando eu falo muito, assim, ó, milhares. Da onde vocês acham que vieram esses 300 mil visualizações? Da onde vocês acham que vieram esses 3 mil inscritos em 2 meses? Da onde vocês acham que eles vieram? São povos famintos, irmãos. Não é hora de a gente ficar brincando agora e conversar. Porque tem povo faminto. Tem gente que está faminto por uma palavra de misericórdia. Faminto. Vocês conseguem entender, irmãos, o que é, dia 12 de dezembro, eu fazer um vídeo, que é vídeo de leis, direito da intimidade, pode ler lá, 12 de dezembro, direito à intimidade. Nem era, não estava nem falando de perdão pro povo, mas já estava começando a alertar o povo para aprender a se defender um pouquinho, né? Mas no meio daquelas conversas de direito, eu sempre procuro falar, a gente fala meio que no improviso assim, uma palavra de amor, uma palavra de valor para as pessoas, né? E as pessoas estão tão famintas, que vieram quase 300 mil pessoas em 2 meses. Ouvi. 300 mil pessoas, gente. Isso prova o quê? E 90% clicou assim. 10% clicou assim. Sabe por quê? Estão famintos. Estão muitos dias sem comer. Muitos dias sem beber água. Estão como mendigos por aí. Estão como mendigos. Estão aqueles mendigos que ficaram na porta do templo, no tempo dos anciãos do Velho Testamento. Então, irmãos, aprendam a separar CCB da graça de Deus. Porque senão vocês estão perdidos. E tem mais, hein? Amanhã à noite eu vou falar. Eu vou chegar umas 8 horas, eu vou chegar. Começar a falar às 9 horas. A pessoa pediu para às 9 horas. Mas eu, por mim, começava às 7 da noite. O peso do amém. Quando você fala um amém, num culto, você é responsável por tudo aquilo que aquele servo está fazendo
na vida dele. Você tá, tomar muito cuidado com o amém. E quando o povo não fala o amém, vou começar, tudo bem, começa às 9. Eu vou entrar às 8, mas começo a falar às 9, tá? Eu agradeço a atenção. Ele fala amém, ele está gerando uma responsabilidade. Ele tá confessando que aquelas obras tá certa. Então temos que tomar cuidado, isso vamos falar amanhã. Mas aqui eu estou fazendo esse vídeo, tá demorado, já são 1h40 falando, é muito tempo, né? Eu já podia estar dormindo, descansando, hoje é sábado. Eu já estar fazendo as minhas coisas, mas estou aqui. Por quê? Porque tem muita gente faminta. Tem muita gente faminta. Faminta. Que, como estava falando, na porta dos templos no Velho Testamento, os mendigos, os pobres, ficava tudo em volta. Já estou terminando já. Ficava tudo em volta. Assim, ficava tudo em volta no templo. Não podia entrar no templo. Que nem os pecadores hoje não podem entrar no templo. Porque é um templo do Velho Testamento. A congregação é um templo do Velho Testamento. De anciãos juízes. Quando eu falo muita gente, eu estou falando de muita gente. Agora, os números estão aí. Vocês há de concordar comigo que se tivesse tudo bem na igreja, não ia vir mais do que 500 pessoas ouvir. 2 meses é muito pouco. 300 mil para 2 meses, eu acho muito. É isso mesmo, não dorme angustiado. Ó, você vê, tudo bem. O objetivo dessa pregação, para encerrar, é mostrar para você. Primeiro, na primeira hora desse vídeo, nós falamos exaustivamente o que é uma igreja onde Jesus Cristo é o cabeça. Acho que isso ficou muito claro. Acho que ficou muito claro, né, irmãos? Quem está desde o começo sabe que ficou muito claro. Ficou muito claro. E depois nós começamos a falar sobre os dons de Deus que são sem arrependimento. Deus não volta atrás. Se Deus deu a liberdade para alguém, Ele não vai tirar. Porque senão nós estamos mudando. Se formos ao Senhor fiéis, Ele permanece fiel. E se formos infiéis, Ele também permanece infiel. Aí já mudou. Não, Ele permanece fiel. Então, se Ele tem um pacto de salvação, Ele vai permanecer fiel. Porque o pacto do Novo Testamento é Deus com Jesus Cristo. É o Pai com Jesus Cristo. No Velho Testamento, o pacto era Deus com os homens. E Moisés era o quê? O mediador. O Novo Testamento é o Novo Testamento de Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Nós não somos consumador da fé. O consumador da fé... não sei se seria bem aproveitado na CCB, não, né? Primeira coisa que eu mandar fazer a barba, eu não ia fazer, já ia sentado no primeiro dia. Não obedeço de jeito nenhum. Às vezes eu faço, às vezes não faço. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. É uma igreja do Velho Testamento. Uma igreja onde tem juiz, onde tem fariseu, onde o próprio povo que é fariseu exclui os pecadores, né? Corte de liberdade. No Novo Testamento, Deus fez um pacto com Jesus Cristo, e Jesus Cristo é quem é o autor e consumador da fé. Ele consumou a fé. Então nós não estamos salvos porque nós somos bonzinhos. Então eu acho, irmão, que aquele que está cortado e que está triste, eu vou encerrar daqui 1 minuto. Aquele que está cortado e que está triste deveria repensar se vale a pena ficar caído, prostrado e falido. Eu acho que não. Eu acho que aqueles que estão condenados devem repensar os seus valores, a sua fé, e lembrar que muitas vezes é motivo até de orgulho. É motivo até de orgulho
ser cortado por um ministério que Jesus Cristo não é a cabeça. Às vezes é motivo até de orgulho ser desprezado por irmandade, que não é uma irmandade que tem a palavra de Deus no coração, a caridade. É isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Que eu gostaria de transmitir para vocês. E dizer para vocês que aonde o homem corta a liberdade, Jesus Cristo não é a cabeça. Eu até poderia voltar a repetir, mas não precisa. Quem quiser ouvir, que pegou no meio, volta. Volta. Não, meu conselho não é essa. Afinal é sair da CCB, não. O conselho não é sair da CCB. É a CCB que tem que sair do coração das pessoas. Não é as pessoas sair da CCB. Porque não adianta a pessoa sair da CCB e a CCB ficar no coração das pessoas. As pessoas têm que tirar a CCB do coração e colocar Deus. Tem que colocar a palavra de Deus, não a palavra do ancião. Tá? Eu vou... Obrigado, irmã Sandra. Eu vou... Acho que eu vou dormir. Porque eu vou ter que ficar repetindo e eu tô cansado. Só sei de uma coisa. Tirar a denominação do coração. Seria interessante. Por isso que nós, para encerrar, vamos aqui. Vamos fazer uma frase final. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. E Deus procura estes. Enquanto as pessoas estão... Amém, irmão Bruno? As pessoas estão procurando as denominações, estão procurando Deus nas denominações, enquanto as pessoas estão procurando Deus nas denominações, Deus está num outro lugar. Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém. Deus está procurando a gente que está em casa, né, às vezes. É verdade. Se eu estou cometendo um pecado, eu não sei. Eu sei que eu não acredito que Jesus Cristo queira meu mal. Pregando a misericórdia pro povo. Não acredito. Eu vou deixar vocês conversando aí. Pregador pode bocejar, né? Vocês podem pegar um pregadorzinho melhorzinho, viu? Pegar um pregador desse jeito, arrebentado, deitado, caindo no sofá de barba, bocejando. Vocês mereciam uma coisinha melhor, mas vai esse mesmo, né? Pelo menos até aparecer uns mais bonitinhos, coradinhos aí pra